Nós estamos na nossa série Firmes no Propósito e já estamos algumas semanas ministrando sobre viver no propósito, sobre coisas que envolvem o nosso propósito e assim, viver no propósito, irmãos, envolve tudo na nossa vida. Amém? O pessoal está meio eufórico ainda aí, né? Sentando devagarzinho, respira fundo, que vai dar certo. Amém? E não tem como a gente falar de propósito sem nós buscarmos entender o que de fato significa propósito. Propósito não se trata apenas de algo pontual, como uma função, como um cargo, como algo no sentido prático do exercício da vida. Mas propósito envolve tudo, tudo. A nossa vida, por si só, ela é uma vida de propósito. E então não tem como desassociar relacionamento, não tem como desassociar a vida espiritual, não tem como desassociar nenhum tipo de área da nossa vida quando a gente fala de propósito. Eu não vivo meu propósito só na igreja. Eu não vivo meu propósito apenas na minha função profissional ou na faculdade. Aonde eu estou, ali eu ando em propósito. Aonde eu estou, eu preciso ter propósito. Porque quando a gente não sabe o nosso propósito, qualquer caminho acaba sendo, talvez assim, escolher qualquer caminho serve, mas nem todos os caminhos vão nos conduzir para o cumprimento daquilo que Deus espera que a gente desfrute. Porque a gente vai olhar lá em Gênesis e Deus criou todas as coisas, e a tudo que Deus criou, Deus atribuiu um propósito. Deus atribuiu função, digamos assim, a todas as coisas. Nada foi criado aleatoriamente, sem um objetivo. Sabe, Deus não fez nada para depois pensar o que fazer dela. Deus sempre criou com um objetivo bem claro. Então o propósito, ele nasceu antes. Diga, o propósito nasceu antes. E então Deus projetou algo que pudesse funcionar naquela necessidade, naquela área. E então Deus gerou cada coisa no seu devido lugar. E assim somos nós, e assim é a nossa vida. Deus nos projetou para que a gente possa corresponder com algo para este tempo. Amém? Para este tempo agora. E esse é um assunto que eu vou entrar hoje um pouquinho, que talvez eu não tenha falado, nunca tenha falado, essa é a verdade. Mas eu vejo a necessidade de a gente compreender os princípios para viver uma vida, um relacionamento. Para viver, irmãos, quem está aí procurando crush, né? Está esperando o Senhor. Olha, já vi um U ali, ó. Tem uns que estão mais desesperados do que outros. Brincadeira. Mas a verdade é que os relacionamentos fazem parte do pacote. Estão inseridos dentro de uma vida com propósito. E a gente vai hoje passear um pouquinho aqui na Bíblia e a gente vai pegar como parâmetro o início de tudo, a criação. E então a Bíblia vai falar lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18 a 22, o seguinte. Se você puder, abra ou ligue a sua Bíblia. Só deixa ela no modo avião, porque daqui a pouco nós vamos voar. Amém? Entendeu aí o trocadilho? Entendeu? Brincadeiras à parte, Gênesis 2, 18 ao 22 fala assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava ajudador idôneo. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. Espírito Santo,
Tu és aquele que revela a palavra, Senhor. Tu és a própria inspiração. Por isso nós te pedimos, Senhor, traz revelação. E eu te peço que cada mente aqui, Deus, tenha um entendimento, que possa compreender, ó Deus, e viver os princípios que a tua palavra nos ensina, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos e como autoridade neste lugar eu declaro e decreto sobre qualquer espírito de dispersão que venha tentar roubar a palavra ou tirar, Senhor Deus, o foco daquilo que é a prioridade neste lugar, que é a tua presença, que bata em retirada agora, em nome de Jesus Cristo. E a ti seja a honra, a glória e todo louvor, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, em dias de relacionamentos tão voláteis e sem compromisso, nossa geração se depara com a necessidade, com o desafio de encontrar o par certo. Sim ou não é? O desafio de encontrar a pessoa que vamos passar o resto das nossas vidas. Ou pelo menos assim deve ser. E aí, quando a gente pega aqui o texto de Gênesis, a gente está vendo ali o cenário. Deus criou todas as coisas e para todos os animais, todo ser vivente que Deus fez macho e fêmea. Aí chega um momento em que Deus está vendo lá Adão, imagina aqui, Adão aqui, viu? Adão passeando, trabalhando, fazendo o que Deus tinha chamado para fazer. Mas Adão olhava para o boi e via a vaca. Adão olhava para o galo e via a galinha. Adão olhava lá para o porco e tinha porca. É porca? Leitão, leitoa, né? Ou seja, para cada animal tinha seu par. E então Deus olhou para Adão e falou assim: não é bom que Adão fique só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Então Deus pegou Adão, levou Adão e colocou Adão no lugar lá e colocou o pesado sono em Adão. E da costela de Adão, Deus fez a sua ajudadora idônea. Ela está tímida, mas... E Deus fez da costela de Adão Eva. Uau! Aí Adão olhou e fez: uau! Esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Porquanto o homem foi tirado, a chamar-lhe a varoa. Senta lá, varoa. E então Eva entrou no cenário para completar e para resgatar Adão de algo que sozinho ele não poderia resolver. Que sozinho ele não poderia resolver aquele problema. Que problema, Arlen? A solidão. O primeiro propósito que nós vamos ver aqui, ligado ao propósito daquela, de ter nascido alguém para completar Adão, foi tirar ele de um cenário em que sozinho ele não poderia sair. Ele não poderia deixar de ser sozinho. Entendeu? Mas ele precisava de alguém para resgatar ele daquele lugar de solidão. Porque Deus olhou e viu Adão, e Adão estava lá, burocochô. Eu preciso de um varô. Eu preciso de alguém. Sabe, irmãos, a Bíblia vai nos ensinar, e aqui alguns princípios, eu quero falar algo no profético aqui, amém? Algo profético aqui nessa noite. É que Eva, ela foi tirada de Adão. Então aquele que você procura vai ser tirado, vai ser alguém que vai encaixar de onde saiu. Agora entenda algo, eu quero que você viaje comigo aqui. Um dia eu estava pensando sobre esse texto, eu vi algo, meio assim, aleatório, e o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, e ele me mostrou algo. Ele me mostrou um transplante. Quando alguém, por algum motivo, perde um órgão, e é possível transplantá-lo, pegar o órgão de outra pessoa para colocar ali, aquela pessoa, ela vai precisar, pelo resto da vida, de paliativos, remédios, para que aquele órgão não seja rejeitado. Mas, quando se trata do seu próprio órgão, não é necessário nenhuma medida para que haja continuidade no relacionamento.
Ou seja, e nós precisamos gerar o relacionamento debaixo dos princípios que não vão precisar amanhã nos levar a ter que tomar coisas para que não haja rejeição. E muitos não conseguem suportar, sabe, a incompatibilidade, sabe, irmãos, não um fato apenas de personalidade, mas de propósito. E acabam se desfazendo da aliança. Por isso nós precisamos encarar a vida, o relacionamento dentro do pacote do propósito de vida. Porque eu preciso de alguém em mim, que eu não preciso de remédio amanhã para suportar. Vocês estão entendendo? Que eu não precise amanhã de alguma coisa, sabe, irmãos, para evitar a rejeição. Porque quando se coloca um órgão que não é seu no seu corpo, você vai precisar pelo resto da vida de remédio, para que não haja rejeição. Mas, se é seu, você não precisa. Faz parte de você. Vai cooperar com você. Porque Eva veio funcionar em Adão como algo que sozinho ele não poderia ser. Então eu entendo que eu não tenho que buscar alguém como eu acho que tem que ser, mas eu tenho que buscar alguém que seja aquilo que sozinho eu não posso ser. Eu me lembro que desde adolescente, quando eu me entendo por gente, eu comecei a pensar sobre família, eu sonhava em ter uma esposa. E a gente começa a idealizar. Sim ou não? É natural. A gente começa a idealizar. E quando eu me converti e trazendo uma visão na igreja, eu comecei a pensar. E aí logo, eu encontrei a minha varoa. Foi amor à primeira vista. Ela olhou para mim, eu olhei para ela. Hoje é só love. Ela olhou para mim, eu olhei para ela. E a gente deu aquele estralo. E aí a gente só se viu um dia e tal. Aí eu fui para o retiro da igreja. Eu não era crente. Fui com um propósito, fui com um objetivo. Eu não era crente, vou lá azarar as irmãzinhas. Deixa eu contar meu pecado para vocês aqui. Eu não era crente não, viu? Vou lá azarar. Quando eu cheguei lá, eu me deparei com outro cenário. As irmãzinhas botou o olhão aqui no... Eu não era carequinha. Brincadeira. E aí teve aquele cenário total, mas eu lembrei dela. Ela estava lá. Aí, enquanto muitos estavam ali em cima, ela estava de sacada ali, com charmes e tal. Mas, enfim, quando eu me converti e comecei a viver o Evangelho, o Reino de Deus, eu comecei a projetar nela uma necessidade do que eu achava que tinha que ser. Eu queria que ela fosse a pastora. Eu queria que ela fosse pastora. Porque eu ia no congresso, estava lá o pastor e a pastora. Está vendo? Adão vendo o quê? O boi e a vaca. Eu ia em tal lugar, estava lá, o líder e a líder lá. Eu falei, não, tem que ser assim então. O parâmetro é esse. E então eu queria que fosse desse jeito. Só que quando eu vou buscar no relacionamento, eu não tenho que buscar o que eu, acho que tem que ser. Mas eu tenho que buscar aquilo que sozinho eu não posso ser. E então, um dia, isso começou a desgastar o relacionamento. Talvez você está fazendo aí muita, o seu pedido aí está muito, talvez, fora do... esperando demais, colando demais, sei lá, fazendo de repente aí uma definição, uma descrição assim, sabe? Não é que está errado, mas entenda, já você vai entender. E então isso começou a desgastar nosso relacionamento. Porque para mim ela tinha que ser aquilo que eu pensava que tinha que ser. Tem que ser pastora, ela tem que estar na frente, ela tem que liderar, ela tem que pregar, ela tem que isso e aquilo. Isso começou a desgastar. Não que ela tivesse aversão, mas não era algo que eu tinha que exigir. E aí um dia nós sentamos, eu lembro como hoje, na casa do nosso antigo pastor, e ele sentou comigo e falou assim: Arlen, você não tem que buscar uma pastora, você tem que buscar uma esposa. Aí eu o quê? Pá. Porque Adão, ele teve alguém que veio auxiliá-lo para que ele pudesse ser o que sozinho ele não poderia ser. E naquele dia tudo mudou. O namoro que estava o noivado que estava pelo fio, sabe, para acabar, mudou, porque eu entendi
Não, eu não tenho que cobrar isso dela. E já você vai entender o desfecho disso. Mas eu quero que você entenda que muitas vezes nós queremos projetar a ideia de alguém que venha suprir algo que a gente acha que tem que ser. E então a gente entra naquela eterna busca pelo príncipe encantado, ou pela princesa encantada. Mas tem muita gente que está esperando o príncipe encantado, ficando encalhado. Está ficando. Porque nós precisamos entender, e olha só, precisamos simplificar, irmãos, algumas coisas. Porque nem tudo é espiritual. Precisamos encontrar o equilíbrio. Amém? Não estou dizendo aqui para você, para sair daqui hoje já, tipo, sinal verde, não. Entenda. Eu preciso que você entenda os princípios para você buscar. E a gente vai entrar já nisso. Mas o que nós precisamos entender é que existe princípios que a palavra vai nos ensinar, que vai nos ajudar a desenvolver, a encontrar e a desenvolver um relacionamento que vai cooperar naquilo que Deus estabeleceu você, tanto o homem quanto a mulher. Porque a mulher não veio para ser subordinada ao homem, como muitos acham. A ideia de submissão de forma muito deturpada. Porque a palavra ao qual Deus fala que ela veio ajudar é uma palavra grega, zeá, que significa subordinação, mas às vezes essa palavra está associada à ação de Deus a nos ajudar. Contudo, Deus não é nosso subordinado. Amém? A mulher, ela veio cooperar, ajudar o homem naquilo que ele não pode sozinho fazer. E hoje eu entendo que o que eu sou hoje, irmão, não poderia ser sem ela. Não poderia. Porque ela me melhora. Porque os nossos propósitos se completam. É perfeito? Não. Mas um promove o outro. E aquilo que às vezes antes eu imaginava que deveria ser. Vem cá, amor. Hoje eu estou inspirado. Nós estamos há 13 anos a fazer agora de casados. De 5 de agosto fazemos 13 anos. E tivemos quase 5 de namoro e noivado. E já vou falar sobre o tempo de namoro. Nós levamos esse tempo por algumas intercorrências, né? Seminário, ministério, a gente foi trabalhando e tal. Mas a gente marcava e a gente desmarcava porque eu ia para o seminário. A gente marcou e desmarcou porque eu saí do emprego, porque eu queria me dedicar mais à obra. A gente teve algumas, mas tudo correu no tempo certo. Mas assim, nesses 17 anos, é perfeito? É perfeito? Não, ninguém é perfeito. Mas se hoje eu te pedisse, Elba, você casaria novamente comigo? Sim. Ela disse sim. Por quê, irmão? Porque um faz bem ao outro. Amém? Eu não sei viver sem essa baixinha aqui, não. Porque nossos propósitos se encaixam. E hoje, ela é ou não é pastora? Quem aqui se sente amado? Cuidado. Que sempre tem um conselho. Ela é o que eu queria que ela fosse antes? Porque ela se encaixa naquilo que é o meu chamado. Desenvolve. Sem a necessidade de eu obrigá-la a fazer. É natural. Por quê? Porque se tornarão uma só carne. Obrigado. A gente não já entra uma só, a gente se torna. Não começa já na plenitude de uma só carne. Vai se tornando. Porque a Bíblia fala, e se tornarão uma só carne. Então, para se tornar uma só carne, requer esforço, requer prática, requer decisão, requer, irmãos, compromisso, requer entender que nem tudo eu preciso ter razão, mas em todo tempo eu preciso ser feliz. Sabe, irmãos, é entender que eu não tenho que esperar alguém perfeito, alguém que vai suprir o que eu quero, mas é ser alguém que possa suprir o outro. Amém? E tudo começa por meio de um relacionamento com Deus. Tudo começa, irmãos, no vertical, no relacionamento com Deus.
se eu sou um homem de Deus, se eu sou um homem apaixonado por Deus, isso vai refletir no meu relacionamento com minha esposa, porque eu vou entender que o marido tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, e eu preciso respeitar ela, eu preciso honrar ela, e isso não começa no casamento, isso começa na oração, isso começa na oração, enquanto você ainda está de vela, enquanto você ainda está, sabe, irmão, só no sonho, é ali que começa. A sua busca vai te levar a quem está indo para o mesmo lugar que você está indo. Isso nós precisamos entender. Porque há muita gente que está fazendo compromisso por vários motivos. Está na seca? É BV? É ou não é? Ah, porque fulano não está, eu também quero. E muitas pessoas, não só, e eu vou estender o cenário lá fora, às vezes é pela prática sexual. Os menores de 18 anos aí. E às vezes os motivos que levam as pessoas a se unirem são motivos escusos, são motivos que às vezes elas não teriam que estar junto, mas por conta de motivos às vezes fúteis, levam pessoas a se unirem. E quantas pessoas hoje estão se divorciando? E nós precisamos entender, crentes, igreja, você não está desesperado aqui para casar. Amém, irmão? Pelo menos eu espero. Então a gente não pode sair por aí por conta de uma necessidade fisiológica. Vocês estão me entendendo? Para os menores não captar a ideia. Porque às vezes tem aquela ideia, não, eu vou casar logo porque senão o bicho pega. Irmão, você está precisando antes de casar, converter o corpo. O corpo não converte, perdão, mas a mente. Amém? Para quê? Para que você tenha, e quando entra, já entra com propósito. Eu lembro que nós começamos a namorar no meu primeiro emprego. Eu tinha 19 anos, e no meu primeiro emprego, meses de namoro, o primeiro salário foi do Senhor, e no segundo nós compramos um fogão. No segundo mês de namoro, compramos um fogão. Que pressa, Alan? Não, irmão, eu estava seguindo, namorar é para casar. O pastor falou isso para mim, é assim, tá certo. Essa é a pessoa, meus olhos viram quando eu olho para ela, eu fico, sabe, meu coração bate mais forte. O anjo precisa descer para me dizer? É ela. E então nós começamos a trabalhar para isso, para o casamento. Então você que começou a namorar aí recentemente, ou que já está namorando, para de enrolar e começa já a se preparar para o casamento. Amém? Com responsabilidade, é claro. Mas há um processo. Mas a gente não pode ficar, quando der, será? Irmão, seja objetivo. Bota o pé que Deus coloca o chão. Nós fomos tão abençoados, irmãos. Depois de um ano de casamento, ainda tinha coisa chegando em casa. Porque quem está no propósito anda de mãos dadas com provisão. Amém? Então, primeiro Adão vem e resolve o problema da solidão. Diga assim comigo, eu não fui criado para ficar só. Ponto. De continuação. A não ser que você foi chamado para ser eunuco. A Bíblia fala, e o próprio Jesus fala sobre eunucos de nascença, eunucos que os homens fizeram e eunucos que decidiram por amor ao reino. Paulo, por exemplo, não casou porque decidiu gastar a vida dele. Tem gente que tem condição para isso. Eu não. Por isso, quem consegue, quem tem o chamado para isso, não quero entrar nesse detalhe. Amém, Deus te abençoe, irmão. Amém? Oh, Jesus. Então Deus, ele pegou e criou com a sua infinita sabedoria Eva, que já entrou na cena, cumprindo o seu papel de forma plena, completando o homem que estava sozinho, tirando Adão da zona de solidão. Então, Eva, ela veio cumprir o primeiro princípio. Não é bom que o homem viva só. Ok? Não é bom que o homem viva só. Segundo, ele diz, far-lhe-ei uma ajudadora para ele. Então, na busca por um pai, não devemos buscar alguém para ser o que queremos que ela seja, mas alguém para ser o que não podemos ser sozinhos.
Então, como eu contei aqui o exemplo, que eu queria uma pastora, e hoje eu tenho uma pastora. Mas eu precisava buscar alguém que iria me ajudar, que iria me completar. Sabe, irmãos, há muitas coisas na nossa vida que a gente, às vezes, espiritualiza muito. Não há... existe o espiritual e o natural, e a gente precisa saber equilibrar ambas as coisas. No livro de Gênesis, no capítulo 24, quando Abraão manda o seu servo buscar uma esposa para o seu filho, nós vamos encontrar ali naquela experiência princípios que vão nos ajudar a equilibrar essa busca. Porque não é uma questão apenas de orar, começa na oração, mas também é uma questão de agir. É uma questão de dar o passo. Mas entendendo os princípios do namoro, porque namoro não é para experimentar. Ok, gente? Não tem nada para experimentar. Namoro é para levar ao casamento. Porque às vezes, vou experimentar, fazer o test drive. Irmãos, irmãs, se o abençoado quiser experimentar, tu manda ele pastar. Viu? Porque aqui não tem negócio para experimentar não, meu filho. Aqui é só no dia da lua de mel. Espera que o prato vai estar pronto no dia. Mas antes da hora não. O que é isso? E vice-versa, né? Não vamos deixar os homens só na saia justa, né? Precisa existir o equilíbrio. Então, primeiro, na vida, no espírito. Então, Abraão fala para o servo assim: olha, coloca a tua mão embaixo da coxa e jura para mim que você vai buscar alguém da casa dos meus parentes e vai trazer alguém para ser esposa do meu filho. Então Abraão está dizendo assim: ó, vai e faz, vai e traz. Abraão não disse que tinha que ser bonita, se tinha que ser feia, se tinha que ser alta, morena, loira, ruiva. Abraão não colocou aspectos físicos para o seu servo, mas ele falou assim: vai alguém, mas ele não abriu mão de alguns princípios. Ele não abriu mão de algumas características. Sabe, irmãos, ele falou assim: olha, ela precisa ser da minha família, porque eu não vou suscitar, sabe, do povo ao qual eu habito, que não faz parte do meu povo. Olha, vai buscar do meu povo. Aí, o servo fala assim: tá certo. Mas se ela não quiser vir, eu mandarei teu filho ir até lá? De maneira nenhuma, não faça isso. Então, foi o que o servo fez. O servo fez uma prova com Deus: Senhor, aquela que foi escolhida, aquela que o Senhor tem para ele, me mostra que ela vem e dê todos os detalhes. E assim como ele pediu em oração, assim foi. Mas ele não falou de aspectos físicos. Ele pediu a Deus a testificação. Diga, testificação. Assim como para muitas coisas na nossa vida, irmãos, viver num relacionamento, buscar um relacionamento, precisa existir testificação na nossa vida. E essa testificação, ela começa primeiro estabelecendo os princípios que você não pode abrir mão. Princípios de fé, de santidade, de integridade, princípios de propósito de vida. Porque eu não posso andar com alguém que não está indo para o mesmo destino que eu. Eu não posso andar com uma pessoa que está indo para direções opostas a mim. Eu preciso caminhar com quem? Caminha junto. Porque a Bíblia diz que não há como andar dois juntos se não houver acordo entre eles. Então eu preciso buscar alguém que possa cooperar e me ajudar a ir em direção àquilo que eu acredito. E isso vale para tudo. Objetivos tanto pessoais como principalmente nos objetivos espirituais. A vida eterna, a vida com Deus. São pessoas que vão te ajudar a crescer espiritualmente, amém. São pessoas que vão te ajudar a conquistar teus objetivos, amém. São pessoas que vão caminhar com você lado a lado, amém. Sim, aspectos que você não pode abrir mão. Mas isso nós falamos dos aspectos espirituais. Mas o aspecto natural vai à luta, guerreiro. Precisamos, sabe, irmão, simplificar um pouquinho mais e não ser às vezes tão religiosos quanto a essa busca, porque às vezes a gente precisa encarar com mais naturalidade e menos religiosidade, e para os desavisados, com menos intromissão na vida alheia. Porque às vezes as pessoas ficam com medo: não vou falar, não vou nem conversar ali, porque se eu sentar vão dizer que eu estou.
Vão dizer que eu estou chegando ali junto daquele ou daquela e eu vou começar burburinho na igreja. Irmão, se não é da sua vida, não toma parte do que não é da sua conta. Amém? Hoje tem uma cajadada, né? Vocês nunca viram eu fazer isso, né? Mas às vezes a gente acaba querendo se meter no relacionamento alheio. Aí começa os burburinhos. Fulano está afim de não sei quem, ciclano está não sei quem. Irmão, aqui não é o mundo não, aqui é a igreja de Jesus, amém? Então nós precisamos preservar uns aos outros. Nos preservar. E não há nada de errado nisso. Quando nós chegamos do retiro, tinha tipo assim, várias situações. Mas uma mexeu no meu coração. Foi o que eu fiz quando eu cheguei. Eu esperei ela me ligar. Eu esperei me bater na rua, não. Consegui o telefone dela. Liguei. Ô, Elba, tudo bom? Como é que vai? Não lembra de mim? Né, lá do retiro, tal. E aí, como é que tá? Como é que foi? Despretensiosamente. Assim, sem também ser muito, né? E aí aquilo foi... Vamos orar. Aí daqui a pouco já vamos orar. Vamos orar. E daqui a pouco... Vamos na sua casa pedir ao Pai, né? Vamos lá. Hã? Não foi não? Foi. E aí fui lá, pedi namoro, né? Como sempre, né? Homens, vá à casa do pai, da mãe, pedir. Meninas, só aceita se for pedir. Amém? Tem que ser a moda antiga. Tem que ir na casa do pai. Não chega, pai, ó, meu namorado. Amém, irmão? Tem que ter a bênção. Fala com a gente, ó, a pastora aí, ó. Fala com a gente vai ajudar, a gente vai orar junto, orientar. Então vai lá antes de dar o beijo. Pede, recebe a bênção. Então o servo de Abraão foi lá, buscou, encontrou lá a mulher, trouxe para Isaac. E então ali formou uma família. Mas houve ali, sabe, irmãos, uma ação e houve a direção. A direção de Deus. Então não é tempo de viver desesperado. A Eva para você, a sua Eva está aí, a seu Adão está aí, amém? Estabelece o propósito da sua vida. Estabelece para onde você quer chegar. Adão estava cumprindo o seu papel e Deus falou assim: olha, precisa de alguém para ajudar ele nisso. Mas você não sabe nem para onde você vai. Como é que você quer saber de alguém que vai ficar contigo? Se eu não sei para onde eu vou, como é que eu vou chamar alguém para andar comigo? Nós precisamos estabelecer princípios que vão nos ajudar. Isso é inteligência espiritual. A nos ajudar a alcançar aquilo que nós queremos e que a palavra de Deus diz: não é bom que o homem viva só. Não é bom. E para viver o meu propósito hoje, a minha esposa, ela é parte integral disso. As decisões, sabe, as renúncias, tudo quanto nós vivemos, parte de uma sincronia, vamos chamar assim, de propósito, de renúncia. Como eu falei para vocês, não é perfeito, mas nós vamos nos tornando, vamos melhorando com o passar do tempo. Tem horas que eu preciso privar e priorizar ser feliz do que ter razão. A cada nível do relacionamento, a cada nível de aliança, a gente vai intensificando os papéis, cada um ado no seu quadrado, e tudo dá certo no final. Amém? Às vezes a gente passa do limite: não, amor, perdão, desculpa, eu fui mesmo, eu sou um cabeção, eu falhei, desculpa ter feito isso, ou não ter feito o que você esperava. A gente falha, mas eu tenho liberdade de dizer ela, eu errei mesmo, e ela o mesmo. Tá, mas volta para o namoro. Então há alguém, não é uma predestinação, não existe só um para você, porque se morrer aí vai ficar para tia. Não é questão, mas também não são muitos, tá? Para você botar assim, eu escolher. Porque tem gente que fica assim, né? Unidunité, salamemingue.
Propósito. Propósito. Então você não tem que buscar alguém que você acha que tem que ser assim, olha, tem que ser loiro, olhos azuis, alto, 1,80 m, musculoso. Só vou dizer Thor. E a outra, não, tem que ser assim, cabelo liso, morena, não sei o quê, e todos aqueles atributos, e fica aí, irmão, esperando, nunca chega. Aí faz 20, 30, 35, 40, e aí, meu Deus do céu, cadê? Estava diante dele, diante dela, e não viu, por quê? Porque estava esperando algo. Irmão, a minha esposa é a mais linda do universo. Por quê? Porque é algo que vai além de uma questão física. Propósito. E eu digo sempre a ela assim, eu sou melhor por causa de você. Você me faz ser melhor. Às vezes ela me puxa, às vezes ela empurra. Lá há um equilíbrio, né? Eu sou o cara mais, tipo assim, tranquilão, cabeça fresca, né? Cabelo de gelo. Ela já é mais intensa e tal, pá, pá. Imagina se eu fosse, andasse com alguém também do mesmo jeito. Mas quando eu estou pensando nela, me empurra, opa, é mesmo, é verdade. E às vezes ela está tanto... eu falei, amor, calma. E aí ela, é verdade, é verdade. E veja que é o equilíbrio, né? Propósito. Diga comigo, Deus tem o melhor para mim. Amém. Não fique, sabe, para Jesus, por favor. Deus tem o melhor para você. Deus é o maior interessado nisso. Porque Ele viu Adão só e falou, não é bom que ele fique só. Deus está vendo você fazendo o que tem que ser feito. Então não se preocupa não, até a hora que vai bater o sono. Mas tem hora que vai bater o sono. E daí você vai nascer a sua Eva, o seu Adão. Amém, irmão? Porque não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea. E então nós vamos desfrutar de relacionamentos saudáveis, firmes em Deus, relacionamentos que vão ser referenciais para esta geração tão desestruturada a níveis de relacionamento. Irmãos, eu quero dizer também, se você falhou no relacionamento anterior, não se condene. Sempre há esperança em Deus. Sabe, irmãos, algo que Deus é expert em recomeço. Recomeço. Se frustrou com o relacionamento passado, Deus é Deus de recomeço também. Porque tem hora na nossa vida, irmão, que para andar a gente tem que parar, descansar. Tem hora que para andar, diga para o seu irmão assim, tem hora que para andar você tem que parar. Entendeu? Pegou aí, irmão? Descansa. Para. Descansa. Espera no Senhor. Confia nele. Que o mais. Mas também não é descansar, sabe? Além da conta. Ok? Equilíbrio. Descansa, mas com os ouvidos atentos. Descansa com os olhos abertos. Descansa na expectativa. Descansa até a hora que Deus se levanta e anda. Amém? E você possa desfrutar de um relacionamento saudável em Deus, abençoado, que vai cooperar para o seu crescimento, para o desenvolvimento daquilo que Deus quer fazer em você e através de você. Amém, queridos? Eu queria entrar em alguns pontos práticos, mas vamos deixar para um outro momento, por conta do horário. Mas eu quero orar por você, com você, nessa noite. Fique de pé no seu lugar.